tudo bem com você? Eu sou o professor Matheus e eu estou aqui hoje para mais um vídeo da nossa série, aqui no canal do Plaque Online, Português em 3 minutos, especial verbos. Até aqui a gente já falou sobre as formas nominais dos verbos, sobre o presente do indicativo, sobre o pretérito perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um tempo verbal do indicativo, que é o pretérito mais que perfeito. Eu sei, é um nome estranho, e eu entendo que você talvez esteja pensando, como assim um pretérito mais que perfeito? Mas na verdade é bastante lógico, olha só. Você lembra do vídeo do professor Gabriel? Este aqui, que saiu no começo dessa semana? Se não assistiu, você consegue acessar o link do vídeo aqui na descrição, ok? Nesse vídeo o professor Gabriel fala sobre o pretérito perfeito do indicativo, que, na sua forma simples, serve para fazer referência a um acontecimento pontual no passado. Então, se a gente pensa numa linha do tempo, nós temos aqui uma referência ao tempo presente e o pretérito perfeito é utilizado para fazer referência a um acontecimento que é anterior ao presente, como na frase: ontem eu me vacinei contra a Covid-19. Nesse caso, o verbo no pretérito perfeito, eu me vacinei, serve para fazer referência a um acontecimento pontual no passado, que aconteceu ontem, eu me vacinar. O pretérito mais que perfeito nada mais faz do que expressar uma ação que é anterior a uma ação passada. Isso é, tendo em referência um momento ou acontecimento pontual no passado, o pretérito mais que perfeito é usado para referir uma ação que é anterior a esse momento ou acontecimento pontual, como na frase: quando eu me vacinei ontem, eu já tinha almoçado. Aqui a gente tem uma ação pontual no passado, que é eu me vacinar, e uma ação anterior a essa, que é eu me almoçar, que está marcada pelo pretérito mais que perfeito. Essa ação, ela aconteceu em algum momento antes de eu me vacinar. Ficou claro? Bom, o pretérito mais que perfeito em português tem 3 formas possíveis de conjugação. Uma forma simples e 2 formas compostas. Todas elas intercambiáveis, isso é, com o mesmo significado. A forma de longe mais comum é uma das formas compostas, formada pelo verbo ter, conjugado no pretérito imperfeito, e o verbo principal no particípio passado. Se você não viu as nossas aulas anteriores, pode ver sobre a conjugação do pretérito imperfeito e sobre o particípio passado também nos links que vão estar aqui na descrição, beleza? Bom, como essa forma que a gente vai mostrar agora é uma forma composta, nesse caso é só o primeiro verbo, que é o verbo ter, que vai ser conjugado concordando com o sujeito da frase. O verbo principal, que é o verbo cujo significado a gente realmente está usando para expressar sentidos na frase, ele vai sempre ter uma forma fixa, que é a forma do particípio passado. Veja, por exemplo, a conjugação dos verbos cantar, comer e dormir no pretérito mais que perfeito, nessa forma composta com o verbo ter. É bastante simples, não é? Lembrando que o tu ele aparece aqui no quadro 2 vezes, porque no Brasil, dependendo da região e do contexto de fala, ele pode ter 2 conjugações diferentes. E que o vós, embora apareça no nosso quadro, ele não é usado no cotidiano brasileiro. Ele aparece só em alguns textos, normalmente escritos, mais conservadores, como textos religiosos ou textos jurídicos. A segunda forma do pretérito mais que perfeito é muito parecida com essa primeira, mas em vez do verbo auxiliar ser o verbo ter, é o verbo haver. Então, nos exemplos daqueles mesmos verbos, nós temos as seguintes conjugações. Como você pode ver, as 2 formas são muito parecidas, só muda o verbo auxiliar, que está conjugado no mesmo tempo verbal, nos 2 casos. Essa forma com haver ela é bem menos comum do que a forma com o verbo ter na língua falada. Embora em textos escritos, sobretudo textos mais formais, como textos acadêmicos, por exemplo, a forma com haver seja mais comum ou, em alguns casos, até preferível. Nos 2 casos, como são formas compostas, a gente não tem muita irregularidade. As irregularidades que normalmente aparecem, elas são na forma do particípio passado, como é o caso, por exemplo, dos verbos dizer, fazer e pôr. Já a terceira forma do pretérito mais que perfeito é uma forma simples. Isso é, ela tem uma conjugação específica, ela não é formada por 2 verbos. Veja aqui, por exemplo, a conjugação dos verbos cantar, comer e dormir, que a gente já viu antes para as outras 2 formas. Como vocês podem notar, essa conjugação é marcada pela sílaba ra na terminação do verbo, como eu cantara, tu cantaras, nós cantáramos, eles cantaram ou vocês cantaram.
A única exceção é a conjugação em voz, que em vez de ter a sílaba ra, tem a sílaba re, na terminação reis, como em cantareis. No caso dessa conjugação, como uma forma simples, há mais irregularidades. Algumas das principais são as dos verbos ser, estar, por e ir. Por coincidência, a conjugação de ir e ser nesse tempo verbal são a mesma. Aqui vocês conseguem ver essas conjugações. Se você fala espanhol e está reconhecendo essa forma terminada em ra, que existe também na língua espanhola, é importante dizer que não é a mesma coisa. O cantara do português não tem o mesmo significado que cantara em espanhol. O cantara do português é a mesma coisa que havia cantado em espanhol. Tudo bem? Então, a forma é igual, mas o significado é diferente. Importante para não confundir. Como eu disse no começo do vídeo, essas três formas do pretérito mais que perfeito, as duas formas compostas e a forma simples, são intercambiáveis. Isso quer dizer que o significado das frases "quando eu saí de casa, o ônibus já tinha passado", "quando eu saí de casa, o ônibus já havia passado" e "quando eu saí de casa, o ônibus já passara" é exatamente o mesmo. Ou seja, todas expressam o mesmo significado. No caso, essas três conjugações do pretérito mais que perfeito fazem referência a uma ação que é anterior a uma ação também do passado. A diferença que há entre essas conjugações é só quanto ao grau de formalidade de cada uma delas. Como a gente comentou, a primeira conjugação, com o verbo ter, é de longe a mais comum e a mais usual, sobretudo na língua falada. A conjugação com o verbo haver também é usada no Brasil, mas com muito menos frequência do que a com o verbo ter. Normalmente, a conjugação com o verbo haver aparece só em textos escritos e normalmente textos mais formais, como um artigo de opinião, um texto jornalístico ou um texto acadêmico. Já a forma simples, cantara, ela é muito menos comum que as outras duas. Ela soa, na verdade, como uma forma arcaica e quase nunca é usada, sobretudo na fala. Normalmente ela vai aparecer só em textos escritos e normalmente textos mais conservadores, como na Bíblia ou em textos literários mais antigos. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Na próxima semana a gente vai estar de volta aqui com mais informações sobre conjugação dos verbos em português. Tudo bem? Não percam e até a próxima!